Segundo domingo do tempo comum, ano B, liturgia para 14 de janeiro de 2024, com o tema Chamados a testemunhar e vivenciar o projeto de Deus. Irmãos e irmãs, ajudem com que essas leituras, essas reflexões possam chegar a mais pessoas, a mais comunidades e a mais famílias. A primeira leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 3 a 10 e o versículo 19. Samuel dormia no templo, onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: Aqui estou. E correndo para junto de ele disse: Aqui estou, por que me chamastes? Mas ele respondeu: Eu não te chamei, torna a deitar-te. O Senhor voltou a chamar Samuel uma segunda vez, e só na terceira vez que Eli compreendeu que era o Senhor que chamava pelo jovem, e disse: Vai deitar-te, e se te chamar outra vez, responde: Fala, Senhor, que vosso servo escuta. Irmãos e irmãs, Samuel é escolhido por Deus no momento de grande crise, onde a comunidade está passando por uma transição de vida tribal para a monarquia. Samuel chegou a assumir a missão de juiz com nascimento nos moldes de Sansão, de sacerdote com funções litúrgicas e chefe dos exércitos no combate aos filisteus. Nessa leitura, estamos no primeiro momento de sua vocação. Samuel não conhecia o Senhor, e o Senhor o escolhe no meio de tantos jovens. É Deus quem chama. A segunda leitura da primeira aos Coríntios, capítulo 6, de 13 a 15 e de 17 a 20. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas o Senhor é o Senhor para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor, também ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Aquele que se une ao Senhor constitua com ele um só Espírito. O vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, e em vós foi dada por Deus. Irmãos e irmãs, Corinto, cidade nova e próspera, servida por 2 portos de mar, havia nela pessoas de todas as raças e religiões. Era a cidade do desregramento para os marinheiros que cruzavam o Mediterrâneo e que após semanas de navegação chegava com vontade de se divertir. A riqueza de alguns era um escândalo que contrastava com a miséria de muitos. Os gregos cultuavam Afrodite, a deusa do amor, que permitia toda a libertinagem. Os gregos viviam dessa forma. Aqui está o porquê de toda a pregação de Paulo pela valorização e cuidado do corpo como corpo de Deus. Por isso não podia sofrer violações. Esse corpo sagrado não podia sofrer violações. Nosso corpo, ele é sagrado. Se o nosso corpo é sagrado, nós devemos cuidar bem dele. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 35 a 42. Naquele tempo estava João Batista com 2 dos seus discípulos. E vendo que Jesus passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram Jesus. Entretanto, Jesus voltou-se e ao ver que o seguia, disse-lhe: Que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus disse: Vinde e venha ver. Vinde ver, venha ver. Eles foram onde Jesus morava e ficaram com ele nesse dia. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Ao encontrar seu irmão Simão, disse-lhe: Encontramos o Messias, que
quer dizer Cristo, e levou ele a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: Tu és Simão, filho de João, chamar-te-á Cefas, que quer dizer Pedro. Irmãos e irmãs, João Batista apresenta Jesus ao mundo. Ele é o precursor do Messias, que veio preparar os caminhos do Senhor. Aqui entram em cena os 3 discípulos, André, um outro discípulo não identificado, e Simão Pedro, que são os primeiros a conhecer os caminhos do Senhor. Estão à margem do Jordão. Vai iniciar a passagem do rito da antiga purificação para o novo rito de vida no Espírito de Deus. João prepara seus discípulos para receber o Senhor, e o Senhor prepara os discípulos para assumir a vida nova de acolhida, de partilha e de comunhão. Os discípulos de Jesus vão partilhar o corpo de Deus para todos os povos. Os discípulos de Jesus vão revelar ao mundo o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Não temos outro Senhor, não temos outro Deus, a não ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daí o cuidado e a responsabilidade imensa que temos de não nos colocarmos a serviço de poderes que passam. Não podemos estar a serviço de poderes que agem contra a vida. A nossa missão é de nos tornarmos servos do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Os poderes deste mundo trabalham a divisão. Quem serve a estes poderes serve a divisão do irmão contra irmão, de filhos contra pais, de igreja contra igreja. Quem assim agem, esquecem de se tornar servos do Cordeiro de Deus e passam a servir a interesses espúrios. Outro ponto importante é que os discípulos querem saber onde Jesus mora. Jesus chama: vinde e vede onde mora o Senhor. Para ter essa resposta é preciso ir. A igreja não pode ficar presa num templo. É preciso estar sempre em saída para encontrar o lugar onde Deus se revela. É preciso sempre ir onde a igreja, povo de Deus, precisa de socorro. Deus não pode ficar preso num templo, pois somos o lugar da ação do Espírito Santo. Temos que ir em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. O Espírito Santo é Deus em ação, é caminho a Deus, é Deus em comunhão. Sede minhas testemunhas até os confins da terra. Ide e evangelizai, é o grande chamado. Irmãos e irmãs, que a graça, o amor e o poder de Deus estejam com todos. Amém.